Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui, esse é o canal Falando de Graça. Sejam muito bem-vindos mais uma vez e que Deus abençoe grandemente suas vidas. Estamos no propósito de santificação, retorno à santidade. Estamos hoje no 40º dia, ou seja, chegamos ao último dia do nosso propósito e grandes coisas o Senhor já fez por nós. Fomos ministrados poderosamente nesses dias, mas não acabou. Estamos no último dia, Deus ainda quer falar alguma coisa conosco. Porque nós vimos aspectos em 7 áreas da nossa vida que precisam de purificação ou de santificação. Retorno à santidade é um chamamento, é um clamor do Senhor para que nos purifiquemos, porque Deus tem um objetivo com a igreja dele e com aqueles que são filhos dele. Veja bem que eu disse filhos. Você é filho. Todo filho herda características genéticas daquele que o gerou. Deus nos gerou pelo Espírito Santo, através de Jesus, para vivermos uma nova vida. Então, a santidade, ela vai nos fazer parecidos com aquele que nos gerou. Isso é incrível. Vivemos um tempo, irmãos, é bem importante a gente sempre olhar para o que está acontecendo ao nosso redor, fazermos essa leitura e entender qual é o nosso papel nesse tempo. Qual é o seu papel nesse tempo? Você já conseguiu discernir? Porque se você não conseguir discernir, certamente você vai continuar sendo atacado em diversas questões na sua vida e você vai entender essas coisas como questões meramente naturais. Você talvez passe por elas sem tirar nenhum proveito, nenhum aprendizado. Lembrando do que Paulo disse, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus nos chamou para um propósito. Ele tem um plano, ele tem um projeto, ele tem um desenho de nós que não é esse desenho de hoje. É um desenho do futuro, é um desenho do amanhã. Quando eu digo amanhã, não é literalmente o dia do amanhã. É o amanhã num futuro que talvez esteja próximo ou não. Mas assim, a foto e o projeto que Deus tem de você e de mim nesse futuro é um projeto incrível. Você imagina Deus com o teu desenho, com o teu protótipo, olhando e vendo grandes coisas acontecendo, vendo grandes transformações sendo geradas a partir de você, vendo ambientes sendo mudados a partir de você, vendo pessoas sendo saradas a partir de você, vendo milagres acontecendo a partir de você. É assim que Deus nos enxerga. Você pode estar olhando para você hoje e se enxergando como um nada, como um ninguém, como alguém incapaz. Mas essa visão não é a visão que Deus tem sobre você. A visão que Deus tem sobre você é muito poderosa. O que eu disse sobre nós, somos filhos de Deus. E Deus, sendo totalmente poderoso, o grande El Shaddai, o grande Deus Todo-Poderoso, como você deve se enxergar sendo filho dele? Você deve se enxergar também como alguém incrivelmente magnífico se estiver ligado nele. É isso que Deus nos propõe, vivermos essa santidade, porque a palavra de Deus diz: sede santos como o seu Pai. Na Bíblia diz: como o Senhor é santo. Mas se Deus é o seu Abba, se Deus é o seu Pai, a santidade dele pode impactar a sua vida, porque o filho, volto a repetir, herda
geneticamente características do seu pai. Então, o homem carnal herda de Adão, que é o seu pai. E herdando de Adão, Adão se sujeitou a Satanás por obedecer a ele, desligando-se de Deus. Então, todo homem carnal, ele não está ligado a Deus, ele está ligado a Adão, a essa natureza caída, a essa natureza que não consegue enxergar a profundidade, a dimensão, a altura, nem a profundidade de Deus que Paulo fala nas suas cartas. Deus tem grandes coisas para você. Essa jornada de 40 dias não foi nada. A nossa jornada deve ser até a volta de Cristo. Sede santos quando? Durante 40 dias? Não, em toda a sua existência, em todos os seus dias, em todas as suas horas, em todos os seus momentos, você deve buscar a santificação para ser como o Senhor é. E olha que Deus não deixa faltar nada. Vamos lá? Deus muda, transforma a sua natureza caída, adâmica, em uma natureza agora do segundo Adão, do homem perfeito, do nosso exemplo, daquele a quem nós devemos imitar. Paulo também diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, existe um modelo aqui que é Jesus. Ele é o padrão dessa nova natureza em nós. Aí eu pergunto, você está parecendo com Jesus? As pessoas olham para você e te identificam como um cristão. E cristão, esse termo foi usado lá em Atos para designar os discípulos de Jesus como pequenos cristos. Ou seja, eles eram tão parecidos no seu comportamento com Jesus, o seu mestre, que eles foram chamados de cristãos, porque pareciam com ele. Então Deus já mudou a tua natureza, amém? Ele já mudou, mas essa natureza precisa se adequar ou formatar a nova realidade. É como se fosse um bebê recém-nascido que precisa crescer, se desenvolver. Por isso Paulo e também Pedro dizem que nós devemos alcançar a maturidade, deixar de sermos crianças e passarmos a ser filhos maduros, porque somente a filhos maduros o Pai pode dar grandes responsabilidades. E Deus tem grandes tarefas a dar a mim e a você, a começar na sua casa. Faço a pergunta: como estão as coisas na tua casa? Estão do jeito que você gostaria que estivesse? Estão do jeito ou dentro do padrão bíblico? Você é instrumento do Senhor. Você é filho de Deus para representar e manifestar a presença do Senhor, a glória do Senhor, a partir da sua casa. O primeiro ambiente, o primeiro campo missionário a ser tratado é a sua casa. Sua casa tem paz, tem alegria, sua casa tem provisão de Deus, você sente Deus cuidando de você, você sente em primeiro lugar que você é filho de Deus, você tem certeza da sua salvação. Veja que são tantas coisas que às vezes perturbam a nossa mente. Tem pessoas que às vezes sentem dúvidas sobre a sua salvação, sobre serem filhos de Deus, duvidam da sua convicção, aquela palavra que Pedro disse: Senhor, contigo eu vou até a morte, mas não foi. Então muitos de nós somos enganados também pelas nossas convicções. Somente uma nova natureza, crescida, madura, fortalecida, pode resistir às tentações e viver a vida que Deus tem. Então Deus muda a tua natureza. Deus te dá substâncias, instruções para você viver a vida dele aqui na terra. O salmista declara no Salmo 119, 105,
lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a revelação de Deus, a sua palavra nos ilumina o caminho, nos dá direção, nos faz enxergar de maneira clara e objetiva. Um dos grandes problemas para nós no avançar é não enxergar perfeitamente, mas Deus tem isso para nós. Então, muda a nossa natureza, nos dá instruções pela palavra. Ele também nos capacita naquilo que somos incapazes. Ele nos dá a natureza de Cristo, o chamado fruto do Espírito, para manifestarmos a vida de Cristo aqui nessa terra de maneira contundente, de maneira positiva. Você gostaria de ser usado por Deus como os apóstolos foram usados na época da igreja primitiva? Isso pode acontecer, porque o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo, Jesus está presente em nós, entre nós, e ele se manifesta através de nós. Mas isso não vai acontecer se nós não vivermos essa busca ou essa vida de santificação dia após dia. Então, hoje você está num nível, amanhã precisa estar em outro nível. Você precisa subir os degraus da santidade para experimentar todo o favor de Deus. Então Deus nos muda a natureza, Deus nos dá instruções pela sua palavra, Deus nos capacita pelo teu Espírito Santo. E Ele também nos dá armas para combatermos, porque seremos atacados. Então, Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais. Não é a carne, não é a força do nosso braço, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você tem utilizado das armas espirituais, você tem utilizado da armadura da fé, que Paulo menciona. Então, encha-se do Espírito Santo, vista a armadura do cristão, use a sua fé de forma poderosa, porque você, quando recebeu Cristo na sua vida, você foi transformado. E agora você está se limpando dia após dia para viver a vida que Deus preparou para você. Eu quero ler um texto bíblico aqui, nesse encerramento, é 1 Pedro capítulo 1. Essa epístola de Pedro, ela é muito poderosa. Veja bem o que diz a palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro começa se identificando quem ele é. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Você precisa saber quem você é em Cristo. Saber qual é o seu ministério que Deus te chamou para fazer. E declarar isso com fé. Eu sou apóstolo, eu sou evangelista, eu sou chamado do Senhor para ser profeta, mestre, pastor, dentro dos 5 ministérios da igreja. Algum desses lugares você vai se encaixar. E o que Deus te chamou para fazer? Tem os outros dons de serviço que Deus distribuiu à igreja e que você precisa manifestar para socorrer, ajudar, para ser a resposta de Deus para esse mundo. Jesus foi a resposta de Deus para esse mundo. E nós, que somos a igreja, somos o próprio Cristo se manifestando nos nossos tempos atuais. Então, devemos levar, honrar, santificar o nome do Senhor nessa terra. Não foi o que Jesus ensinou na oração dominical, na oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. De que forma é santificado o nome do Senhor? Através da minha e da tua vida. Através das nossas práticas, através das nossas ações. O nome do Senhor é santificado ou não. Porque pelo nosso comportamento, as pessoas vão temer o nome do Senhor ou não. Então nós temos um compromisso com o Senhor. Você descubra quem você é, saiba quem você é e viva quem Deus chamou você para ser. E ele diz,
eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Para quem Pedro está escrevendo? Para essas pessoas, os dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, e ele identifica quem são essas pessoas. Essas pessoas para quem ele está enviando essa carta são eleitos. Nós também somos eleitos. Segundo a presciência de Deus, Deus sabia de antemão quem nós éramos, tá? Em santificação do Espírito. O Espírito está dentro de nós, promovendo essa santificação. Para quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou. Gravem aí, grifem, marquem. Ele nos gerou de novo. Então, a primeira geração sua, a primeira vez que você foi gerado no pecado. Agora, a sua segunda geração, você foi gerado pelo Senhor no Espírito, através de Cristo Jesus. Ou seja, você foi gerado, tá? Para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, você não foi gerado em vão, porque assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, mantendo essa vida de santificação ao Senhor. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Temos uma herança no céu e ela está descrita aqui por Pedro. Que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação. Pela fé, nós estamos guardados no poder de Deus, porque virtude significa poder de Deus para a salvação. Ou seja, existe um poder para salvar cada um de nós, e esse poder ele é ativado pela fé, a fé que nós temos do Senhor. Já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então, estamos passando por provas, dificuldade. O diabo quer nos tirar da presença de Deus, quer nos fazer desanimar, desistir, mas devemos manter firme a nossa fé, tá? Por quê? Porque essas coisas que estamos vivendo agora, elas não podem se comparar com a alegria, com a gloriosa presença de Deus que será manifestada no dia do juízo final. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, tudo que você está vivendo aqui nessa terra, tudo que você está vivendo nesse tempo aqui, se você for aprovado, se você se mantiver fiel, se você continuar caminhando, santificando, vivendo a vida que Deus preparou para você, isso vai trazer glória para você, vai trazer alegria, vai trazer honra, louvor na revelação de Jesus Cristo. Então o nome do Senhor será glorificado na sua vida se você passar pela prova da maneira correta. Ao qual não havendo visto a mais, nós não vemos Cristo, mas pela fé nós o vemos, enxergamos claramente, nós sentimos. E nós não vemos, mas amamos Ele de todo o coração. Mas crendo, nos alegramos com gozo inefável e glorioso. Ou seja, é derramado sobre nós que cremos uma alegria que nos faz continuar avançando, servindo ao Senhor, fazendo a sua obra, tá? Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Ou seja, essa graça revelada em Jesus Cristo, ela foi prevista desde o princípio mesmo. Porque quando o homem pecou, o que Deus disse, em primeiro lugar?
do ventre da mulher nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. Já estava falando sobre Jesus. E toda a história bíblica, todos os profetas, todos os homens que foram usados por Deus antes de Cristo, anunciavam e apontavam para ele. Indagando que o tempo, ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicavam anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, todo o sofrimento que Jesus sofreu, ela antecipou a glória que viria depois desse martírio e sofrimento, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas. Então, os profetas do passado ministravam para nós, nos preparando para receber isso. Que agora vos foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, agora, depois de expor todas as coisas, Pedro vai dizer, portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo. Cinge os lombos e esperem na graça. Devemos depender totalmente do Senhor. Enquanto dependemos dele, vamos nos cingindo, tá? Cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, metanoia, acontecendo continuamente na nossa vida. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, ou seja, antes de conhecermos a Cristo, tínhamos e ainda temos desejos que são contra o Espírito de Deus, mas sujeitamos toda a concupiscência, todos esses desejos à obediência a Cristo, porque para nós importa sermos como Ele é. Ou não? Para mim é. E para você? Importa para você ser como Cristo é? Então, se esforce diligentemente pela santificação. Que antes havia em nossa ignorância. Nós não tínhamos conhecimento. Ignorância aqui é ignorar alguma coisa. Tá? Então, Pedro nos diz isso. E ele diz no 15, vem o versículo chave para nós aqui. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Aonde nós devemos ser santos? Em toda a nossa maneira de viver. Todas as áreas da nossa vida. Por isso passamos por 7 categorias de pecados que comumente nós cometemos, que comumente nós praticamos. Então, qual é a recomendação? Como é santo aquele que vos chamou, quem vos chamou? Deus. Vos fez o que? Filho, é o que João diz. Mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, como filhos de Deus, nós precisamos ser santos, porque, volto lá no início, todo filho herda a genética do seu pai, tá? Então, portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, versículo 16. 17, e se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, ou seja, durante a nossa vida aqui na carne, nós devemos entender que seremos julgados pelas nossas obras. Se as nossas obras forem mais, nós receberemos castigo por essas obras, mas devemos ser santos e ser como o Senhor é. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição que recebeste do vosso Pai. Ou seja, havia em nós um comportamento que é passado, pessoa para pessoa. E é o que o salmista diz, em iniquidade fui gerado. Tá? Então, fomos gerados em pecado. Isso é uma herança de Adão, uma herança adâmica. Mas agora, nós devemos temer, entender que nós fomos gerados de uma nova natureza, tá? E que fomos comprados com precioso sangue,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse sangue que foi derramado por nós foi o preço do nosso resgate. Valorize o sangue de Cristo. Não menospreze, não despreze algo tão precioso como o sangue de Cristo. Se Jesus morreu por você e por mim, nós devemos entregar completamente nossa vida a Ele para viver a vida dele aqui nessa terra. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A obra perfeita de Cristo, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Mais uma vez, podemos citar aqui o texto de Hebreus, seguir a paz com todos, é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Pedro agora recomenda, purificando as vossas almas. De que maneira? Pelo Espírito da obediência à verdade. Deus nos chama para a obediência, para vivermos em obediência, porque a obediência gera purificação nas nossas almas, tá? Não é o nosso esforço natural, mas sim a nossa sujeição ao Espírito Santo que vai gerar em nós pureza. Para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, sede santos, como aquele que vos chamou é santo. Quem te chamou? Deus. Outra coisa, manifesta as características daquele que o gerou. Assim como o Senhor diz que aquele que mente é filho do diabo, por que ele é filho do diabo? Porque o diabo é mentiroso. Todo aquele que mente se assemelha a ele. Então, se você é um filho de Deus, a quem você deve imitar? A quem você deve ser semelhante? Ao Senhor, a Jesus, que é o modelo. Não pense que você vai crescer, que você vai evoluir, que você vai viver experiências espirituais poderosas sem essa dedicação sua, sem essa diligência em viver a santidade de Deus, principalmente sem esse desejo profundo de ser como o Senhor é. Se você chegou até aqui, nesse 40º dia dessa jornada, talvez essa chama esteja dentro de você. E Deus, ele quer soprar sobre essa chama. Fazer um incêndio aí dentro de você, uma revolução. Eu costumo ilustrar como um vulcão. Não é porque ele não está em erupção que ele não é um vulcão. Ele apenas está em estado letárgico, adormecido. Então tem um vulcão dentro de você, meu irmão, minha irmã. E ele está pronto para explodir. Deus está mexendo dentro de nós para que essas larvas, esse fogo, essa chama, ela ecloda e comece a atingir, incendiar, colocar fogo nesse mundo. Um fogo espiritual, o fogo da presença do Senhor. Você deseja isso? Comenta aí. Você deseja ver o fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus incendiando os ambientes onde você está? Isso pode acontecer porque você é esse vulcão. E se até hoje esse fogo estava adormecido dentro de você, eu profetizo em nome de Jesus que esse fogo
vai ser soprado pelo Espírito Santo. Vai vir um vento do Espírito sobre você e vai soprar para avivar essa chama que está dentro de você. Porque esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo do teu coração, principalmente esse é o desejo do coração de Deus. Simplesmente permita. Faça essa oração. Senhor meu Deus, eu entendo que eu sou seu filho. E sendo seu filho, eu preciso manifestar as mesmas características que o Senhor tem, porque eu sou a reprodução do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, se até hoje eu não tenho sido, por falhas minhas, por imperfeições minhas, por relaxamento meu, por negligência minha, Senhor, eu te peço perdão. Reconheça as minhas falhas, Senhor, no pensar, no falar, no agir, naquilo que eu faço e naquilo que eu não faço. Muda, Senhor, transforma, continua promovendo a sua mudança, a sua transformação na minha mente. E que a partir da minha mente todo o meu ser, todo o meu comportamento seja transformado para glorificar o teu nome. Deus, em nome de Jesus, eu sei que eu tenho feito muito pouco até hoje. Então, Senhor, me revista da tua força, do teu poder, da tua graça, da tua unção. Derrama sobre mim, Senhor. Eu recebo em nome de Jesus a tua graça, o teu favor, o teu óleo fresco, Senhor, para me transformar naquilo que o Senhor já planejou para mim. Me faça enxergar, Senhor, as grandes coisas que o Senhor viu em mim, mas que eu ainda, pelo pecado, por causa do pecado, por causa da minha carne, eu ainda não enxerguei. Me dê, Senhor, uma visão, um lampejo, uma luz daquilo que eu posso ser nas tuas mãos, na grande transformação que vai acontecer na minha vida a partir do momento em que eu alcançar a maturidade espiritual. Deus, em nome de Jesus, eu rejeito, Senhor, todo acordo, todo pacto, toda aliança que eu tenha feito, Senhor, consciente ou inconscientemente com as trevas. Eu renuncio, Senhor, todo o poder do inferno sobre a minha vida. Eu declaro sobre minha vida, Senhor, uma unção que vai me dar discernimento para saber todas as estratégias do Satanás contra a minha vida. Toda armadilha, todo laço, toda cilada, toda seta, Deus, que cai por terra em nome de Jesus, porque sobre a minha vida, Senhor, é a tua glória. O teu Espírito Santo está sobre mim. Que em nome de Jesus, Senhor, possamos viver esse tempo. Não somente eu, Senhor, mas todos os que oram comigo nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu me rendo completamente ao Senhor. Ó Deus, eu declaro que tudo aquilo que o Senhor quiser que eu seja, eu serei. Deus, em nome de Jesus, eu me comprometo, Senhor, com o Senhor, para viver essa vida que o Senhor preparou para mim. Deus, em nome de Jesus, eu quero, eu desejo e eu sei que o Senhor também quer que eu seja tudo aquilo que o Senhor planejou para mim. Abençoa, Senhor, cada uma pessoa que fez parte desses 40 dias, que caminhou comigo nesses 40 dias, que jejuou, que orou, que se consagrou, Senhor. Deus, não os deixe frustrados. Que haja, Senhor, um derramar do teu Espírito, que em nome de Jesus os dons espirituais comecem a se manifestar. Que em nome de Jesus, Senhor, todo o mal sobre a vida deles seja repreendido, que eles comecem a experimentar o novo de Deus sobre as suas vidas. Eu declaro isso, Senhor, como profeta do Senhor, como pastor chamado pelo Senhor para esse tempo, em nome de Jesus, que assim seja para a glória do teu nome. Você crê que isso vai acontecer na sua vida? Não deixe que o diabo tome essa palavra de você. Tudo que foi feito aqui, tudo que foi falado aqui vai acontecer para a glória do Senhor. Simplesmente não mude o seu comportamento, não mude a sua mente. Tudo que nós fizemos aqui, faça mais intensamente. Faça de maneira mais contundente e poderosa. Se você orava, ore mais. Se você jejuava, jejue mais. Se você tirava 5 minutos de devocional por dia,
passe a tirar 1 hora de devocional. Passe a ler a Bíblia de forma mais consistente. Abra a palavra e diga: Senhor, o que o Senhor tem para mim nessa porção que está sendo lida? Certamente o Espírito Santo vai alinhar a tua vida. Tudo que nós precisamos, irmãos, é alinhamento das nossas vontades com a vontade do Senhor. Em obediência, o Senhor vai nos conduzir por caminhos poderosos, por caminhos de glória, porque o Senhor é aquele que faz brotar rios no meio do deserto. Abre caminhos em lugares ermos. Esse é o nosso Deus. O grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Rafá, aquele que nos cura todas as enfermidades. Ele é o Jeová Jireh, aquele que nos dá provisão. Tudo que nós necessitamos, temos nele. Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele é o nosso Deus. Nós somos ovelhas suas e nós somos filhos gerados da mesma natureza do Senhor. Eu agradeço você que caminhou comigo nesses 40 dias. Eu agradeço você que compartilhou as mensagens aí. Eu agradeço e peço a Deus que Deus os recompense. Nosso canal vai continuar abençoando a sua vida, tá? Então nós vamos, a partir de amanhã, continuar com devocionais, mas muito em breve vamos começar uma nova série de estudos bíblicos, de ministrações aqui. Guarda o tema aí, o fruto do Espírito, tá? Se você tem interesse em participar disso, não se desconecte do canal, continue aí acompanhando, porque muito em breve vou anunciar aí e a gente vai começar a estudar o que é o fruto do Espírito. Deus abençoe grandemente sua vida, que tudo que foi profetizado aqui se manifeste na sua vida. E eu espero testemunhos de vocês. Eu espero vocês. Compartilhe conosco aí, né? Aproveite que nós estamos no último dia. Compartilhe a experiência que foram esses 40 dias aí. O que Deus mudou na sua vida? Quais foram os entendimentos, as visões que foram abertas para você? Qual o discernimento que Deus te deu a partir do que Ele te revelou? Tá bom? Eu aguardo, quero interagir com vocês aí, quero ouvir de vocês o que foi para vocês esse propósito de santificação. Fiquem todos na paz, Deus abençoe suas vidas, suas casas, suas famílias, que tudo te vá bem, é o que eu desejo para você, em nome de Jesus.